Graças a Deus para você. Convidar você para uma meditação na Palavra de Deus, aqui no livro de Lucas, capítulo 19. Do versículo 1 até o versículo 10, nós encontramos a história de Zaqueu. Mas eu queria ler com você nesse momento apenas 2 versículos e extrair com você algumas lições da vida desse personagem. No versículo 1 diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Jericó. Jericó era uma cidade, na época de Jesus, uma cidade muito próspera. Era uma cidade, ela ficava ao pé de Jerusalém, fica ao pé de Jerusalém, embora hoje só haja algumas ruínas. Jericó, ela fica ao pé de Jerusalém, Jerusalém um monte, Jericó logo abaixo. E os moradores de Jericó eram pessoas muito influentes na sociedade ali de Jerusalém. A maioria dos moradores de Jericó eram publicanos, assim como Zaqueu, ou fariseus, ou os sacerdotes também de Israel, e eram pessoas ricas, e Jericó era uma cidade muito próspera por conta dos seus moradores, era um centro comercial, era uma cidade que ficava ali no caminho para vários lugares ali, vários vilarejos que circundavam ali Jerusalém. Então era uma cidade muito próspera, por ser um centro comercial, ser um lugar de vegetação, de água, de fonte de águas naturais. Então era uma cidade muito próspera. E Zaqueu morava nessa cidade. Mas é interessante destacar que aqui, né, nessa passagem, deixa bem claro que Jesus entrando em Jericó. Jericó, como eu falei, ela ficava ao pé de Jerusalém. Para Jesus chegar em Jerusalém, ele passaria por Jericó. E aquela era a última vez que Jesus passaria em Jericó. E aqui eu queria extrair a primeira lição com você desse texto que estamos lendo. Jericó, como eu falei, ficava ao pé, e Jesus precisaria passar por Jericó para chegar em Jerusalém. E Zaqueu, ele ouviu falar que Jesus passava em Jericó. Ele já tinha ouvido falar das pregações de Jesus. Ele já tinha ouvido falar das mensagens de Jesus, dos milagres que Jesus realizava, do perdão que Jesus oferecia às pessoas. E Zaqueu queria experimentar desse perdão. Zaqueu era um judeu, mas era tido como um traidor do seu povo. Ele, sendo judeu, ele trabalhava para os romanos, cobrando impostos, e cobrava mais do que lhe era devido, e por isso ele não era aceito pelos judeus, por ser um traidor. E Zaqueu sofria, porque era rejeitado pelos seus irmãos, por ser um traidor, e era rejeitado pelos romanos, para quem trabalhava simplesmente por ser um judeu. Então ele sofria muito. E ele queria ser liberto dessa culpa, ele queria o perdão. E ele ouviu falar que Jesus perdoava os pecados. Ele queria ter esse encontro com Jesus. E aquela era a última vez que Jesus passava em Jericó. E ele não perdeu a sua oportunidade. Ele não deixou a sua oportunidade passar. E hoje pode ser a última vez que Jesus tem passado na sua vida. Pode ser a última vez que você ouça falar de Jesus. E te convida a não deixar passar essa oportunidade. A dar ouvido à sua voz. A não endurecer o seu coração. Há um verso que diz assim: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O amanhã não nos pertence. Deixar para amanhã pode ser tarde. Eu sempre falo para quem é do estudo bíblico, para quem eu falo de Jesus, para quem eu prego, de que aceitar Jesus é uma atitude que deve ser tomada agora, porque nós só temos o agora, né? O amanhã, o daqui a pouco não nos pertence. E se eu deixar essa oportunidade passar agora, pode ser que eu não tenha uma outra oportunidade. Zaqueu não perdeu sua oportunidade. Ele correu ao encontro de Jesus. Nós lemos em outros momentos outros textos abaixo que fala dessa ação de Zaqueu em correr até Jesus. Mas não perca a sua oportunidade. Assim como Zaqueu, aproveite a oportunidade que Jesus está lhe dando agora de ouvir essa mensagem e Jesus lhe convidando para ir até Ele, confessar os seus pecados e receber o perdão da sua parte. Não importa quão longe você tenha ido, não importa quão fundo você tenha decidido no amassado do pecado, há perdão para você. 1 João capítulo 1, verso 9, ele diz: se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e lhe purificar de toda injustiça. Então há perdão para você. No verso 2, nós encontramos aqui algumas características desse personagem do qual estamos falando, de Zaqueu. No verso 2 diz o seguinte: eis que um homem chamado Zaqueu,
maioral dos publicanos e rico. Eu queria destacar essas duas características de Zaqueu. Zaqueu, ele era o maioral dos publicanos e rico. Zaqueu não era só mais um cobrador de impostos. Havia vários cobradores de impostos no domínio romano. Onde Roma dominava, havia os cobradores de impostos para cobrar os impostos para Roma. Só que Zaqueu não era mais um cobrador de impostos, ele era o maioral dos publicanos. Ele mandava em vários cobradores de impostos. Ele era alguém que tinha status. Zaqueu tinha tudo o que muitas pessoas hoje matam para ter. Zaqueu tinha fama, Zaqueu tinha status, e Zaqueu era rico. Ele tinha fama e dinheiro. Tudo que o homem, entre aspas, hoje busca. Tudo que muitos hoje matam para ter. Zaqueu tinha dinheiro e fama, status. Mas havia no coração de Zaqueu um vazio. Um vazio que há no coração de cada ser humano. Um vazio que é do tamanho exato de Jesus Cristo. E Zaqueu sabia desse vazio. E esse vazio consumia Zaqueu. E Zaqueu queria preencher esse vazio. Ele tentou preencher esse vazio com dinheiro. Não conseguiu. Zaqueu tentou preencher esse vazio com um status. Ele chegou a ser o maioral dos publicanos. Mas não resolveu. Ainda continuava aquele vazio. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, aquele vazio começou a ser preenchido. E ele sabia que Jesus era a solução para aquele vazio que ele sentia em seu coração. Então ele decidiu ter um encontro com Jesus. Jesus, ele quer preencher esse vazio que há no seu coração, o vazio que há na sua alma, o vazio que é do tamanho exato de Jesus Cristo. Não tente preencher esse vazio com outras coisas. É vã essa tentativa. Há pessoas que tentam preencher esse vazio com bebidas, com drogas, com mulheres, com homens, com compras, com muitas outras coisas. Mas todas as vezes, quando chega a noite e deita a cabeça no travesseiro, o vazio está lá, lhe consumindo. E talvez olhe à sua volta e diz, não me falta nada. Eu tenho dinheiro na conta, meu armário está cheio, minha geladeira está cheia, tenho carro, tenho moto, tenho isso, tenho várias coisas, mas ainda assim há um vazio. Um vazio do tamanho exato de Jesus Cristo. Então hoje eu vim aqui, em nome de Jesus, para lhe convidar a permitir que Cristo possa preencher o vazio que há na sua alma. Que você possa permitir que Cristo ocupe o lugar que é dele no seu coração. Você pode tentar ocupar esse espaço com o que você quiser tentar, mas nunca vai preencher. Jesus, ele é incomparável, insubstituível. Não há nada nem ninguém que possa ocupar o lugar de Jesus no seu coração. Como diz a Bíblia, lá em Hebreus, se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não permita que essa oportunidade passe. Não permita que esse vídeo seja apenas mais um vídeo que você esteja ouvindo sobre a pregação do Evangelho. Permita que essa palavra possa produzir vida no seu coração. Permita que Cristo possa habitar no seu coração e ocupar o lugar que pertence unicamente a Ele. Que Deus abençoe a sua vida e que o Espírito Santo possa repousar sobre você e sobre a sua família e lhe derrame as bênçãos do céu hoje e sempre. Amém.